Amém. Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento. Na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, leremos o versículo 23. Eu muito me alegro por essa congregação, pelo processo de seu florescimento ao longo do tempo. Lembrando aqui quando a irmã Liduína falava, tivemos um tempo, pregávamos a céu aberto, próximo do trilho. Tivemos períodos em que a igreja foi edificada em cima do morro, e Deus sempre nos abriu oportunidades, caminho. Essa obra perseverou e Deus tem abençoado. Até aqui haveremos de ver muito mais coisas para a glória de Deus. Aos Romanos 6, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Podeis assentar. O termo salário é um termo que nos é familiar. O salário é um pagamento por um trabalho, por um esforço, por um investimento de tempo e de labuta. O salário, meus irmãos, é baseado no critério da recompensa. E a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Ninguém vai para o inferno, ninguém segue para a condenação, simplesmente por um ato divino que rejeitou aquela pessoa de plano, que a tenha, por exemplo, predestinado para o inferno, como se fosse algo que a pessoa não se responsabilizou pelas consequências, mas Deus a designou para essa condição falida, miserável, de condenação. A Bíblia diz que a condenação vem na forma de um salário. É um pagamento correspondente ao pecado. Portanto, aqueles que vão para a condenação têm em si mesmos a causa de serem condenados. São condenados por aquilo que fizeram, são sentenciados por aquilo que praticaram. O salário do pecado é a morte. Ninguém vai à condenação sem que o mereça. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos estão sentenciados. A Escritura diz que pela lei de Deus nenhuma carne será justificada, porque o que os homens têm feito não é obedecê-la, mas transgredi-la. Antes, pela lei, veio o pleno conhecimento do pecado. E através da lei, diz Paulo em Romanos 3, da lei de Deus, toda boca estará calada no dia do juízo. Não haverá da parte do homem, uma vez que se lhe mostre algo como o filme de sua vida, e os episódios de que ele se envergonha e que quis ocultar, não haverá como este homem diante dos fatos, diante da exposição do que estava em seu próprio coração perante Deus, encontrar para trazer à boca alguma desculpa, alguma explicação. O próprio salmista Davi, que buscou o perdão de Deus e encontrou antes, ele disse: eu pequei contra ti somente pequei, de sorte que és inculpável no julgares, és justo no falares. Ele não apenas reconheceu o seu pecado, mas reconheceu o justo juízo de Deus, que ele era realmente merecedor do julgamento de Deus e do castigo.
E foi somente depois de ter reconhecido isso, no Salmo 51, que ele prosseguiu pedindo a Deus graça e perdão, obviamente pela sua fé na promessa do Messias, do Salvador, que viria inclusive da sua descendência. O salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. Tiago diz: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Mas cada um, diz Tiago, é engodado pela sua própria concupiscência, cobiça, desejo de autossatisfação. E esta cobiça, esta concupiscência, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Morte é um termo na Bíblia que tem vários sentidos, e aqui em Romanos está em todos eles. Um dos sentidos é a morte física, quando o espírito do homem, que é o que anima o corpo, sai do corpo. O corpo, então, desprovido do espírito, perde sua movimentação, entra em estado de decomposição, torna-se um cadáver, e este espírito humano vai prestar contas com Deus, segue para julgamento. Morte envolve, portanto, a separação entre algo que anima, que vitaliza, e algo que de si mesmo é inerte, mas é vitalizado por aquilo que saiu. No caso, o nosso corpo ganha vida, movimento e ânimo, porque o nosso espírito está nele. Mas se o espírito sai, então o corpo está morto. E a Bíblia diz que além desta morte, que é a morte física, há a morte espiritual. Nós fomos criados para sermos habitados por Deus, para termos comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Uma vez um filósofo grego disse uma coisa muito certa, que só há comunhão entre os semelhantes, só há verdadeira amizade entre, por exemplo, seres humanos. Não existe amizade, pelo menos não de forma plena, entre um homem e um animal. Um homem pode ter a simpatia do seu cachorro, algum tipo de afeição, mas que não chega ao nível de uma comunhão. Inclusive os seres humanos, para criarem a ideia, a impressão de que há algum tipo de relação entre iguais com seus animais de estimação, eles criam para os animais de estimação hábitos adestrados que o pareçam com o ser humano, de maneira que faz o animal trazer um chinelo, fazer um tipo de movimento que o ser humano faria, mas o animal não faz aquilo de forma consciente, ele está sendo adestrado para fazer aquele movimento pelo seu dono. Mas é uma forma de o dono se iludir, imaginando que o animal tem racionalidade, que tem algum nível de real comunhão com o animal. Ele pode ter do animal um tipo de afeição, mas não a comunhão. Comunhão é entre iguais, entre os seres humanos. E quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não é que fez o homem igual a ele, Deus, mas fez o homem com alguns traços que o assemelham a Deus e pelos quais Deus pode ter comunhão com o homem. A expressão é indicativa do propósito com que Deus fez o ser humano. Fez para ter comunhão com Ele, por isso que é dito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos dotou de certas qualidades que há em Deus infinitamente, em nós finitamente, como racionalidade, liberdade, consciência, para que fosse possível um relacionamento por condescendência, Deus se agachando até nós, entre nós e o Senhor. Deus, portanto, é a fonte da vida espiritual, do propósito de existência do homem. Uma vez, João Calvino, um reformador protestante, ele disse que quando a gente olha para o homem caído, a gente vê que Deus não está mais nele. No homem
incrédulos, sem Deus. Mas ainda assim nós vemos sinais de que o homem foi criado para Deus. É como se ao olhar para um homem incrédulo, nós pensássemos que aquele era um lugar, era um templo. Este homem é um templo que está vazio. Deus deveria estar aqui, Deus deveria estar neste homem. Quando o pecado entrou no mundo, trouxe a mortalidade física. Houve o dia que Adão, Eva morreram, e todos os que vêm do primeiro casal, todos nós, estamos sujeitos ao processo de envelhecimento, enfermidade e morte física. Mas na hora que Adão pecou, houve uma morte espiritual, a separação de Deus. Agora, quando se via o homem, se poderia dizer: Deus deve um dia ter estado aqui, mas era agora uma casa em ruínas, sem morador. Deus saiu da comunhão com o homem por causa do pecado. Deus havia dito a Adão que no dia que ele comesse da árvore que Deus dissera para não comer, ele morreria. No dia que ele comeu, fisicamente ele não morreu, embora o processo que leva à morte física foi introduzido em seu corpo. O processo de debilitação, de falecimento, de sujeição a enfermidades. Mas o que houve ali de logo foi a morte espiritual. O homem foi expulso do paraíso, foi expulso da presença de Deus. Por isso Isaías diz, falando como porta-voz de Deus, que é o papel de um profeta, ele diz que a minha boca, a minha mão, diz o Senhor, não está encolhida para que não vos possa salvar. Os meus ouvidos não estão surdos para que não vos possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. No entanto, estando neste mundo, sujeito à morte física, no caminho para ela, uma existência que é uma existência que caminha para a morte. Na medida em que você vive, você está morrendo, porque o seu corpo está envelhecendo. Estando aqui separado de Deus pelo pecado, o homem ainda tem algum conforto naquilo que Deus criou originalmente para o homem. Ele ainda tem o prazer de ver o sol brilhar, as cores dos céus. Ele ainda pode se deleitar com o canto dos pássaros, por alimentos que são prazerosos. Ele ainda pode desfrutar de algum tipo de convivência amiga com o seu próximo. Mas a Bíblia fala de uma outra morte, que é quando o homem que já está separado de Deus vai estar separado de tudo que lembra Deus. Ele não vai ter mais os consolos dessa criação. Estamos agora a falar do inferno e da condenação eterna. O inferno é chamado de trevas exteriores, lugar onde há choro e ranger de dentes. Lá não haverá os elementos daquilo que Deus criou para confortar e consolar. Lá não se verá a diversidade de cores do céu azul. Lá não se verá a luz do sol. Lá no inferno não haverá prazeres do que se bebe. Não haverá prazer daquilo que se come. E mais, não haverá prazer de convivência entre os seres humanos. Porque cada um olhará para o vizinho que lá igualmente está a sofrer, sentindo culpa, porque compartilhou com ele a má escolha, porque não o advertiu. Lá a presença de um será incômoda para o outro, será a lembrança da cumplicidade, será a lembrança que ninguém admoestou um ao outro. Cada um estará olhando para o outro com raiva. Por que este não me disse nada, não fez nada por mim? Não haverá amizade no juízo eterno. Incrédulos costumam dizer assim: eu prefiro ir para o inferno, porque lá encontrarei os meus amigos. Mas lá eles não serão seus amigos, lá serão seus acusadores.
Lá, eles serão aqueles que vão estar inquietos com a sua presença lá, como você vai estar inquieto com a presença deles. Não há conforto, não há consolo no lugar do juízo eterno, no lugar de condenação futura. Esta é a máxima separação. Não é só a separação do espírito do corpo, não é só a separação de Deus, mantendo os consolos daquilo que foi criado, mas é a separação de tudo que lembra Deus. É o abismo eterno. É uma palavra que a Bíblia utiliza para você ter uma ideia do que seja. Imagine você caindo num precipício, esperando o momento de se estraçalhar no chão, mas você está apenas nessa angústia perpétua. Esse lugar no fundo nunca chega. É um abismo eterno, um lugar de escuridão, sem que haja nada para ver e trazer conforto. Um lugar realmente terrível, assim a Bíblia nos apresenta. O salário do pecado é a morte. O pecado entrando no mundo trouxe a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado trouxe a separação de Deus, a morte espiritual, que depois da passagem por essa vida se torna definitiva e sem qualquer consolo do outro lado. E o homem não vai poder dizer que não teve culpa, que não fez por onde, porque a Bíblia diz que a morte é um salário, é um pagamento pelo pecado. Se há alguma coisa que você possa merecer, é o juízo eterno em sua condição sem Cristo. É a única coisa que pode se dizer: você mereceu um salário que você esperou receber por aquilo que fez em vida. Jesus também disse uma outra coisa ilustrativa para complementar o que disse Paulo. Ele disse que o caminho da perdição é largo e espaçoso, porque há vários caminhos para o inferno. Enquanto só há um caminho para o céu, há muitos modos de se ir à condenação. A porta é larga. Uns irão para lá por vícios, outros irão para lá por suas invejas, por sua soberba, por sua ganância, por suas religiões falsas, feitiçaria, idolatria, pornografia, fornicação, adultério, sodomia. Há vários pecados que conduzem o homem ao inferno. Nós vivemos numa sociedade em que algumas pessoas querem se ver melhores do que as outras, porque a sociedade, cada sociedade, diferentemente, é seletiva. Ela escolhe os pecados para reprovar. Numa sociedade islâmica, a violência dos fanáticos religiosos não é vista com maus olhos, mas o homossexualismo, sim. Numa sociedade como a que estamos vivendo, estão querendo normalizar a sodomia, a homossexualidade, mas eles ainda reprovam outros tipos de pecado. E cada um dentro da sua sociedade, cometendo aqueles pecados que a sociedade não combate tanto, fica sendo visto como bom perante essa sociedade, porque ele está praticando aqueles pecados que aquela sociedade não condena. E cada um se achando melhor do que o outro: eu faço isso, mas não faço aquilo. Mas a Bíblia diz que todo pecado é pecado. A Bíblia diz que se um homem cumprir os mandamentos e descumprir um, é culpado de desobedecer a todos. Portanto, se alguém, por exemplo, não está fazendo nada de extravagante, mas tem no seu coração soberba, e talvez até o vizinho dele não saiba, mas Deus que olha o coração dele vê, ele é tão culpável como outros que estão praticando pecados mais extravagantes,
socialmente. É larga a estrada que conduz à perdição. É por muitos labirintos que pessoas chegarão no inferno. O salário do pecado é a morte, é o que o texto está dizendo. Mas aqui a Bíblia diz: o dom gratuito de Deus, entretanto, é a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação não pode ser obtida pelas obras, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não pode ser salvo por suas obras lhe condenam diante do justo juiz. Aquelas obras que você acha que foram as melhores coisas que você fez, não passam, diz o profeta Isaías, de trapos da imundície. A salvação vem de Deus e não de nós. Nós somos a causa da nossa perdição, nós somos a causa da condenação, mas Deus é a causa de qualquer salvação. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo, partiu dele, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro, e enviou o seu Filho. Jesus disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Somente no que Jesus fez na cruz pode haver salvação. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Ele pagou o preço da nossa dívida lá na cruz. Ele recebeu a sentença sobre si. Ele fez maldição por nós. E em seu corpo ele destruiu o pecado e cumpriu a sentença que era para nós. Morreu ali o justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o seu sangue vertido é que pode apagar de nós toda mancha. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A salvação não é uma conquista do homem, é um dom da graça de Deus. Você só pode ser salvo recebendo e não conquistando. E o dom de Deus está em Jesus Cristo. Não está numa igreja instituída. Nenhuma igreja é proprietária ou dispenseira da salvação. Só Jesus Cristo salva. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna, que é o dom de Deus, está em Cristo. Não está na água do batismo, não está na pia batismal, não está nas palavras que o sacerdote dá no confessionário, mas o dom gratuito de Deus está em Cristo Jesus. Não está no fogo do purgatório, não está na reencarnação, não está em um homem que se diz infalível, está em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em João, no capítulo de número 3, a Bíblia diz o seguinte, no verso de número 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Jesus não veio condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado quando ele veio. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No verso de número 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Note, se alguém não crê, a ira de Deus que já estava sobre ele, antes dele ouvir para não crer, continua sobre ele.
Mas se ele crê em Cristo Jesus, ele tem a vida eterna. E crer em Jesus, irmãos, é crer em Jesus conforme a Bíblia o revela. Não é crer em Jesus conforme a novela da Record. Não é crer em Jesus conforme o filme que passa no Natal. Não é crer em Jesus conforme a exposição de um homem que não está sendo totalmente bíblico. É crer em Jesus de acordo com a Bíblia, como a Bíblia o apresenta. Paulo diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Também disse aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia, irmãos, apresenta que Jesus naquela cruz morreu por nós, e aquele é o caminho da redenção. Jesus não morreu como vítima do Império Romano. Ele disse: se eu quisesse, chamaria uma legião de anjos, impediria tudo isso. Ele não morreu como vítima, ele morreu porque se entregou por mim e por você. Ele não morreu para dar exemplo de renúncia, de abnegação. Ele morreu porque era o preço da nossa redenção. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário um pagamento e ele pagou de forma completa. Ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em João 3, a Bíblia ainda diz, nos versos 14 e 15: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No deserto os judeus foram mordidos por serpentes abrasadoras do deserto. Pelo veneno das serpentes começavam a morrer. Mas aí Moisés, por ordem divina, fez uma serpente de metal, levantou-a numa haste, e Deus disse para testar a obediência do povo: quem olhar na direção dessa serpente, eu curo, eu salvo. Aqueles que olhavam eram curados. Quem não queria olhar morria pelo veneno da serpente que mordera. E aqui Jesus está dizendo: como Moisés levantou aquela serpente de metal sobre uma haste, o Filho do Homem foi levantado no madeiro, porque eles fixavam na cruz a pessoa deitada, com a cruz no chão, e depois levantavam a cruz com a pessoa suspensa e fixada. Jesus disse também: o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha fé é dirigida em Jesus e a obra que ele fez na cruz. A fé tem que olhar para o Cristo que foi crucificado. Paulo disse: nada quis saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Esta mensagem é chamada mensagem da cruz. É a loucura da cruz, é a loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não fomos nós que pagamos. O salário que recebemos foi a morte. Aí foi pelo que fizemos, o pecado. Mas quem pagou pela nossa salvação não fomos nós, foi Jesus lá na cruz do Calvário. Ele conquistou para nós, ele pagou o preço do resgate por nós. E a salvação vem de Jesus para nós como um dom de Deus. Um dom de Deus. Um dom vem pronto. É um presente. Portanto, pecando o homem vai para o inferno, mas é estendendo as mãos que ele recebe a salvação. As mãos do coração. E a Bíblia ensina-nos que o modo de estender as mãos é crendo. Efésios 2:8, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, pela graça de Deus, pelo favor imerecido, pela benevolência divina. Nós somos salvos pela graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém pagou para receber, recebe de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é por causa da fé, é por meio da fé. A fé não é o
custo da salvação. Põe a sua fé no lugar errado e ela não vale nada. Põe a sua fé em Jesus e você vai ser salvo, não por causa da fé, mas por causa daquele em quem você pôs a fé. Paulo nunca se gloriou da fé, mas se gloriou daquele em que creu. Ele não disse eu sei que tenho fé, ele disse eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, Efésios 2:8, ou seja, isto, o ser salvo, não vem de vós, não saiu de vocês. De nós veio a condenação, fomos a causa da morte, é salário pelo nosso pecado. Mas a Bíblia diz sobre a salvação: isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vai ter soberbo no céu, porque ninguém vai chegar no céu dizendo eu conquistei, eu mereci, eu fiz por onde. Todo mundo vai chegar de cabeça baixa, sou um pecador, mas obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação, pelo dom de Deus. Quando, entretanto, nós falamos que a salvação é pela graça, através da fé, algumas pessoas dizem logo assim: então eu sou salvo, porque eu creio em Jesus. A primeira pergunta é: você crê em Jesus conforme a Bíblia o apresenta? Ou você crê em Jesus a seu modo? A Bíblia diz que Jesus fez um sacrifício completo lá na cruz do Calvário. Você espera ser salvo só pelo que ele fez na cruz, ou você espera que vai para um lugar como um purgatório ou passar por reencarnações para você ajeitar as coisas com o seu sofrimento? Como se você tivesse que resolver o problema ou complementar o que Jesus fez. Você crê que só Jesus salva? Ou você pede intercessão aos santos e roga a Maria? Você crê realmente que só Jesus Cristo salva? Então por que você acha que precisa ir se confessar a um padre em particular para receber o perdão através de uma instituição? Você crê que só Jesus Cristo salva? Então por que você ainda acha que precisa complementar a salvação com suas obras? Obviamente que o crente tem novas obras. Um verdadeiro crente pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Suas obras não são obras para ganhar salário, são obras por gratidão e devoção àquele que o perdoou. O crente é prisioneiro de Deus e de um compromisso com uma vida santa, mas ele é prisioneiro por amor, por gratidão. A gratidão do crente para com Deus é tão grande que ele vai passar a eternidade inteira no céu louvando. E não vai ainda assim dar tempo, a eternidade inteira, para expressar a gratidão. Diga para o incrédulo: olha, lá no céu nós vamos passar a eternidade inteira sem fim louvando. Ele disse: vai ser muito monótono. Diga para um crente, ele não vai ser suficiente, nem a eternidade. Porque quem recebeu a graça salvífica de Deus, quem entendeu que Deus o alcançou e salvou, tem uma profunda gratidão. O crente quer ser santo para agradar a Deus, para louvar a Deus com a sua nova vida. Mas ele não espera que nenhuma de suas obras mereça a salvação, possam ser expressão de gratidão a Deus. Mas a salvação é um dom de Deus em Cristo Jesus. Você crê conforme a Bíblia? Para você crer conforme a Bíblia, primeiro você tem que sentir o seu pecado. Você já sentiu a gravidade do seu pecado? Note que Paulo não começa dizendo o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele começa dizendo o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para você ter fé, para vir a Jesus receber este dom, primeiro você vai ter que descobrir a gravidade do pecado e a gravidade da sentença que paira sobre você. Você não vai receber este dom e nem ter fé para recebê-lo se primeiro você não entender que está sob sentença de condenação e de morte, e que o seu pecado é grave ao ponto de lhe fazer incorrer nesta sentença.
Primeiro é preciso que a pessoa saiba sobre o seu pecado, saiba sobre o juízo, para que ela então entenda até o valor do que Jesus Cristo fez por ela, lá na cruz do Calvário. É interessante, irmãos, que Jesus disse que o Espírito Santo iria acompanhar-nos quando fôssemos pregar o Evangelho. E ele disse que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é que o Espírito Santo, para trazer pessoas à conversão através do que nós pregamos, ele persuade as pessoas do pecado. Por que o Espírito Santo tem persuadido o pecado, pastor? Porque o homem pode até admitir que tem falhas e que peca, mas ele nunca acha que é tão grave. Ele sempre diz: eu peco, mas eu também tenho isso de bom. Para que ele chegue àquela conclusão de Paulo: em mim mesmo, em minha carne, não habita bem algum, só o Espírito Santo. Para ele dizer como Jó: eu me abomino no pó e na cinza, só o Espírito Santo. Para ele dizer: eu sou um homem de lábios impuros, como disse o profeta Isaías na presença de Deus, e habito no meio de um povo de impuros lábios, só o Espírito Santo convencendo. Para ele dizer como Davi, logo que pecou: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, só o Espírito Santo. O homem pode reconhecer que falha, mas ele sempre tem uma reserva de coisas que ele acha que são boas nele mesmo. Mas o Espírito Santo é que tira as escamas dos olhos, coloca a pessoa diante do espelho, para que ela se veja como Deus a vê, e aí ela vai ver que diante de Deus ela é como uma pessoa que tem uma ferida da planta do pé até a cabeça, como diz o profeta Isaías, cheia de pus, que não foi exprimida. Portanto, é preciso que você veja o horror do seu pecado, que você lamente então a sua vida, que você veja como sua vida é uma vida infrutífera, como seus caminhos são caminhos malignos. É preciso que você diga: miserável homem que sou, como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Mas o Espírito Santo também convence do juízo. Para você vir a Cristo, você tem que realmente estar convencido de que o inferno é real, e é para você, em sua condição desprovida da graça de Deus. É preciso que você veja que depois da morte segue-se o juízo. É preciso que você veja que você está sob condenação. Aí é nessa hora que vem a outra parte do trabalho do Espírito Santo. Jesus disse: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas depois Jesus disse: ele testificará de mim. Quando você olhar para você e não ver mais saída, quando você olhar para o futuro e só enxergar juízo, o Espírito Santo vai mudar a rota do seu pescoço para a cruz do Calvário. E lá ele vai lhe mostrar que o Messias pagou o preço, o Salvador pagou o preço da tua salvação, da remissão dos teus pecados, do perdão para as tuas culpas. É por Jesus que há reconciliação com Deus, que há caminho de volta para Deus. Jesus disse: o Espírito Santo testificará de mim, testificará de mim. E é nessa hora que você vai poder confiar em Jesus como seu Salvador. A fé pela qual somos salvos não é só esse acreditar banal. É como de uma pessoa que se sente em perigo e corre para um abrigo. É como uma pessoa numa tempestade que corre para debaixo de um lugar onde esteja protegida dos raios e da chuva. A Bíblia retrata a fé como um movimento do coração. Jesus disse: o que vem a mim, indicando a pessoa que está correndo na direção dele. O que vem a mim, Jesus disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus sempre endereçou o seu convite a alguém que estava se sentindo numa situação ruim, numa situação miserável. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É preciso que você descubra que você está com um fardo nas costas, com uma culpa que lhe está vergando, fazendo lamber o chão, que você está numa condição miserável. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quando o Espírito Santo lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo,
Você vai se sentir como uma pessoa no meio do deserto, num sol causticante, há muito tempo sem água, desesperado por água, mas você vê ali um oásis e sai correndo. Jesus diz: quem tem sede, venha, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem vem a mim nunca terá sede, quem crê em mim não terá fome. Venha assim a Jesus. Essa é a fé que recebe a dádiva, essa é a fé que recebe o perdão. Quando Jesus estava sendo crucificado, havia dois malfeitores, um do lado e um do outro. Os dois zombavam de Cristo, mas de repente Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E então um teve um estalo e sentiu a gravidade do seu pecado, e viu que aquele que estava ali na cruz era alguém que estava morrendo por ele. Ele olhou para o outro que continuava ainda a blasfemar de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele olhou para o outro e disse: para! Nós estamos aqui porque merecemos. Reconheceu o seu pecado. Nós somos pecadores, nós merecemos a sentença, merecemos até o inferno. Mas ele olhou para Jesus em fé e recebeu a dádiva. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele buscou refúgio em Jesus, e Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Em Atos, no capítulo de número 16, em Atos 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas, dois missionários, o apóstolo Paulo e Silas, foram presos. E eles antes foram açoitados, foram colocados numa condição totalmente desconfortável, foram açoitados, estavam cheios de feridas, foram amarrados a um tronco e colocados lá no fundo da prisão, no escuro. Paulo e Silas não iam conseguir dormir, irmãos. Acorrentados num tronco, num escuro, úmido, cheio de feridas, não tinha posição, as feridas ardiam. Eles iam passar a noite, ai, ai, gemendo, mas disseram: já que a gente não vai dormir mesmo, e já que a gente vai passar a noite com a boca aberta falando qualquer coisa, vamos cantar e vamos orar. Oh, irmãos, como é maravilhoso quando o crente, em vez de resmungar, canta. Como é glorioso quando, em vez de resmungar, ora. Eles disseram: vamos ficar orando aqui, vamos ficar louvando. E começaram a orar e louvar. E eu quero que você entenda: o carcereiro que os chicoteou, que os aprisionou, era um homem frio. Até para exercer esse papel tinha que ser um homem frio. Dava chicotada em gente que não sabia nem quem era, jogava lá para dentro da prisão uma pessoa que ele nem sabia quem era. Era um homem insensível, o carcereiro. Mas alguma coisa vai acontecer. Paulo e Silas começam a orar, a cantar, e, meus irmãos, o poder de Deus se manifesta ali dentro. A Bíblia diz que tem um tremor. As estruturas daquele cárcere ali estremecem, se abalam, e as portas se abrem. Mas a curiosidade: nenhum preso foge, porque os presos estavam maravilhados com o que estava acontecendo. Eles estavam tão maravilhados com aquilo que ninguém se moveu, ninguém aprendeu, ninguém resolveu fugir. Tinha uma coisa que prendia mais forte do que as correntes: era a oração e o louvor de Paulo e Silas. Mas o carcereiro, quando viu a cena, se desesperou. Este homem era um homem duro, mas quando ele viu o problema para ele se desesperou. Diz aqui a Bíblia em Atos, capítulo de número 16, a partir do verso 27, acordando o carcereiro, vendo as portas
vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Por que este homem quis se matar quando imaginou que os presos pudessem ter fugido? Porque se os romanos vissem que os presos tinham fugido, iam responsabilizar o carcereiro. E ele ia morrer. Mas, pastor, ele quis se matar porque se ele ia morrer de qualquer jeito, porque ele ia ser torturado primeiro. Ele sabia que ele ia ser torturado, ele morreria de forma cruel. E adiantando que poderia morrer dessa forma tão cruel, ele quis logo se matar, desesperado. Aí a Bíblia diz no verso 28: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Meus irmãos, não foram só os alicerces do cárcere que estremeceram, não. O durão aqui estremeceu também. Pastor, quando ele disse agora o que fazer para ser salvo, agora não era mais salvação física, era espiritual. Porque quando Paulo disse ninguém saiu, pronto, ele já não ia mais morrer torturado pelos romanos, estava resolvido o problema. Mas, meus irmãos, eu acho que eu sei o que passou na cabeça daquele carcereiro. Ele pensou: sim, os romanos iriam me torturar tanto, imagine como será o juízo futuro. Se eu agora vi por imaginação, por antecipação, porque achei que os presos tinham fugido, como é grave o juízo dos homens que viria sobre mim, quanto mais não será o juízo de Deus. E ele estremeceu, ele caiu prostrado diante de Paulo e Silas e disse: eu quero salvação. Que farei para ser salvo? E diz a Bíblia no verso 31: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Quando Paulo e Silas responderam assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, não queria dizer que se ele cresce, a casa dele estava salva automaticamente, não. A interpretação é errada. O que Paulo e Silas queriam dizer é o seguinte: crê no Senhor Jesus, e é assim que o homem é salvo. Seja para ti, seja para a tua casa. Se tu crê, vai ser salvo. Se tua casa crê, vai ser salva. Ou seja, esse é o caminho para ti e para a tua casa, é crer no Senhor Jesus. Mas ele não estava pronto ali para crer, não. Porque ele já tinha visto o horror da sua condenação e do seu pecado, mas ainda não tivera tempo para entender tudo que Jesus fizera na cruz por ele. Por isso a Bíblia diz no verso 32: e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. Paulo e Silas disseram: você tem que crer, mas para crer tem que ouvir. Então nós vamos pregar, nós vamos falar do que Jesus fez. E a Bíblia diz no versículo de número 33: e tomando-os ele consigo, o carcereiro, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Ou seja, o carcereiro que tinha chicoteado agora estava lavando as feridas. É isso que eu estou dizendo, irmãos. Quando alguém aceita Jesus, muda de vida. Antes era um homem cruel, agora é um homem que está lavando feridas. Antes era um chicoteador, agora é um homem que está assistindo os que estão feridos. E a Bíblia diz: e logo foi batizado. Imagine a fé desse homem, irmãos, porque diz que foi naquela mesma hora da noite, era de madrugada. O homem diz: eu quero ser batizado, e agora? Eu quero ser batizado, e agora, de madrugada. Levou Paulo e Silas para a casa dele. Paulo e Silas pregou lá para todo mundo, pregaram para todo mundo. Ele lavou as feridas de Paulo, quis ser batizado de madrugada com todos os da sua família. E o verso 34 diz: e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Crê no Senhor Jesus,
mas estremece primeiro. Aquele homem veio trêmulo. Reconhece que o salário do pecado é a morte. Reconhece que tu estás nas portas da condenação. Se hoje fosse o último dia da tua vida, o último suspiro, sem Cristo, não teria mais remédio do outro lado. Ao Filho do Homem, a Jesus, foi dada autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Hoje é o dia da salvação. Este é o tempo aceitável. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem o seu mau caminho e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Você pode sair daqui ainda debaixo de condenação. Se você rejeitar esta mensagem, você entesoura ira para você no dia do juízo. E se alguma coisa lhe acontecer, não é para Deus que você irá, mas se você entregar a sua vida a Jesus nessa noite, eu garanto uma coisa: amanhã você vai olhar para o céu e vai sentir o mais azul. Vai olhar para o sol brilhando e vai achá-lo com mais luz. Vai ouvir o canto dos pássaros e vai sentir que eles estão mais afinados. Vai beber água e ela vai tirar mais a sede. Você vai ter alegria como este homem teve alegria. Você vai ter a paz que excede todo entendimento. E vai saber que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá jamais te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é dentro de ti que tu vais encontrar o caminho, o propósito, a vida que merece ser vivida. De ti vem a condenação. O salário para os teus atos, para o teu estilo de vida é a morte. Mas Deus tem um presente para ti, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Recebe Jesus como teu Salvador e com Ele a vida eterna. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, nós te damos glória, nós te damos graças, ó Pai, por este amor tão grande, porque o Senhor olhou para nós em nossa miséria, o Senhor nos socorreu, enviou o seu Filho, porque pela cruz se nos abriu o caminho de volta, meu Deus, a porta de escape, a oportunidade do perdão. Que teu Espírito Santo agora convença do pecado, da justiça e do juízo. Dê testemunho de Jesus, faça pessoas olharem para Cristo, para a cruz. E que pessoas hoje neste lugar arrependidas de seus pecados entreguem os seus corações, suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, confiem nele como único e todo suficiente Salvador. Recebam o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu nunca fiz uma entrega da minha vida a Jesus, entendendo o Evangelho como foi exposto aqui. Hoje eu vejo o meu problema, a minha situação, a minha condenação, e eu vejo Cristo como aquele que pode mudar os rumos da minha vida, perdoar os meus pecados e me reconciliar com Deus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer tomar esta decisão, eu quero orar por você, onde você estiver. Levante sua mão nesse lugar e nós vamos orar pela tua vida. Você que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, onde você estiver, levante sua mão nesse momento e nós vamos orar por você. Há alguém nessa noite que quer sair daqui diferente, que quer sair daqui certo de sua salvação, seguro de seu relacionamento com Deus. Tome a decisão nessa noite.
Para você seguir em direção à condenação, não precisa fazer nada. Jesus diz: quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Nós temos aqui uma irmã que ela está sempre vindo e levantando a mão, mas tem entendido já o Evangelho. Eu pergunto a quem ainda não tomou uma decisão nessa noite e quer entregar a vida a Cristo. Hoje você pode ter perdão para os seus pecados, pode ter novidade de vida. Jesus diz: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença de meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Talvez haja alguém aqui desviado, você conhece a palavra, mas está longe. Você quer se reconciliar com Jesus. Saia do seu lugar, de onde você estiver. Venha aqui à frente. E nós vamos orar. E nós vamos orar por você. Eu passo a palavra nesse momento ao irmão Eduardo, para ele. Pode orar pela nossa irmã que levantou a mão e também dar sequência, se sentir no coração ao apelo. Amém. A nossa irmã que levantou a mão pode vir aqui à frente.